Eu diria até que a gente vive numa indústria que menos coisas funcionam da forma como a gente prevê. A gente tem muita coisa que acaba não cumprindo expectativas, né, que a gente tem, né? Mas muita coisa dá certo. É quando tenta ficar tanto feliz. Fica muito feliz, mas eu sempre falo, esse é o trabalho da resiliência, porque você vai e você aposta tudo, fala nesse livro, é sensacional, vai vender muito, tem certeza, aí não vende. Mas aí você fala, no próximo, você tem que falar, não, mas esse aqui é muito bom, ele vai dar certo, então você tem que estar sempre resiliente aos fracassos e aprendendo com eles e com os sucessos também, principalmente com os sucessos, né? Nesse episódio do podcast do Publish News, discutimos a renovação do fenômeno dos livros de colorir e seus números impressionantes de venda. Desde o seu fenômeno inicial, em 2015, até a nova onda de Bob Goods e ilustrações no estilo mais fofo e pintadas com canetinhas. Falamos com Daniela Kfouri, diretora de marketing e vendas na HarperCollins Brasil, e Nana Vaz de Castro, diretora de aquisições na Sextante. Elas comentam do impacto das redes sociais nas vendas e na estética dos livros de colorir, os desafios da pirataria e direitos autorais, o perfil do consumidor e as estratégias editoriais. Abordam a logística de produção, o timing de lançamentos, expectativas de crescimento, resiliência do setor e a formação de uma comunidade. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, Um Livro e Câmara Brasileira do Livro. Esse é o episódio 368 do podcast do Publish News, do dia 29 de abril de 2025, gravado no dia 25. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Daniela Kfouri e Nana Vaz de Castro. Estamos aqui em plena sexta-feira, no meio da correria de 2 semanas muito curtas, então agradeço muito vocês, Dani e Nana, por estar aqui com a gente. Né? Eu não sei se vocês tiveram impressão, mas parece que todo mundo quer resolver as coisas antes dos feriados, então a gente está super na correria e vocês atenderam a gente com muita graciosidade. Obrigado por isso. E a gente está falando de um assunto também que acho que quem acompanha o mercado livreiro sabe que também na lista de mais vendidos é o que mais tem, são livros de colorir. E eu queria começar primeiro com a Nana, né? Que a Sextante estava na primeira leva ali do Jardim Secreto, não é isso? E eu queria retomar um pouquinho isso, porque também acompanhando as listas, é um livro que vendia bastante lá, tinha uma onda, a primeira onda talvez, e sempre vendeu, né? Até hoje é um livro que mega vendedor. Mas conta um pouquinho daquele contexto, como foi isso, como surgiu, um pouquinho. Oi, Fábio, obrigada pelo convite aqui, pessoal do Publish News, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Realmente, agora a gente está completando 10 anos, exatamente, foi no finalzinho de 2014, primeiro semestre de 2015, que a gente experimentou o primeiro grande fenômeno dos livros de colorir, que foi realmente uma coisa avassaladora, né? 10 anos atrás a gente estava imprimindo e reimprimindo ininterruptamente os livros de colorir, as gráficas estavam todas dedicadas a isso. Foi assim, ninguém esperava um sucesso tão grande para uma coisa tão diferente, né, tão, nem nova, porque isso já existia, mas assim, que tomasse uma proporção tão grande com um livro sem texto, né. Então, aquilo foi realmente acabou se tornando uma tendência mundial. Eram livros muito bonitos, né, principalmente da Johanna Basford, que foi nossa principal autora. A gente vendeu mais de 3 milhões de livros da Johanna Basford e, eu diria que, sei lá, 80% deles no primeiro ano, né. E depois disso ela continuou lançando novos livros e nós contratamos todos os outros livros dela, e eles continuaram vendendo num ritmo
ok, saudável, ela é uma ótima autora, sempre com um livro novo e que vende sempre uma boa quantidade de livros, mas sem repetir aquele absurdo que foi aquela super onda, né, aquela tsunami dos livros de colorir de 2015. O que aconteceu também naquela época foi que o mercado foi inundado por livros de colorir, de qualidades muito variadas, como eles eram relativamente rápidos de se produzir, porque não tinha tradução e quase não tinha texto. De repente, as livrarias começaram a ficar tomadas por centenas de títulos de livros de colorir, e com isso, saturou, de fato, o mercado, e as vendas como um todo caíram abruptamente no segundo semestre, assim, de 2015. Então foi isso que a gente experimentou naquela ocasião, 10 anos atrás. E voltando para os presentes, agora a gente vê uma nova onda de livros de colorir, né, e assim, eles são diferentes hoje em dia dos desenhos no seu interior do que eram as ilustrações de 10 anos atrás. A gente pode entrar nesse tópico mais pra frente, mas antes eu queria perguntar para vocês como que começou tanto aquela onda anterior e essa. Vocês viram, acredito que há 10 anos não tinha tantas influências, sei lá, de redes sociais, TikTok, mas como você viu antes os primeiros livros de colorir e agora nessa nova onda de livros de colorir? Vocês viram em mercados internacionais, foi numa feira, foi realmente pelo TikTok, as redes sociais? Eu vou falar um pouquinho do de 10 anos atrás e deixo para Dani falar dessa onda de agora, e depois eu complemento. Na época, o livro do Jardim Secreto já fazia sucesso, sim, em outros países. Na verdade, quem chamou a minha atenção foi a nossa scout, ela que nos mandou um material, a scout inglesa. Ela falou: "Isso está fazendo sucesso, esse tipo de livro", e eu vi na França já fazia bastante sucesso, na Inglaterra. Então foi numa feira de Frankfurt, 2014, que a gente fechou o contrato e lançou no mês seguinte, porque era tão rápido, e aí já naquele Natal foi bastante grande. E na época, como o fenômeno foi muito grande, a gente foi também chamado para falar muito sobre por que que isso estava acontecendo, e uma das explicações que eu acho até mais plausível tem a ver com redes sociais e com internet. Sim, não existia TikTok 10 anos atrás, mas já existiam as redes sociais e já havia um estresse pelo excesso de uso. Então, o hábito de colorir veio muito com essa pegada. As pessoas falavam muito que era uma forma de se distanciar das telas, de ficar offline e de exercer um pouco o seu lado artístico, né? E ter essa. Muitos dos livros daquela época, eles tinham até uma proposta de ser mindful. Então, era um mindfulness coloring book. Então, era uma coisa realmente para você ter atenção ao tempo presente e focar em alguma coisa e sair das telas. E agora, Dani? É, obrigado também, né, por estar aqui, pelo convite. Muito bom também poder falar com o Publish News sempre. Agora, eu acho que está acontecendo, enfim, basicamente essa onda de novo, né? Eu acho que a necessidade das pessoas relaxarem, produzirem algo manualmente, né, sentir um prazer, assim, em desacelerar. Eu tenho visto até algumas pesquisas falando que essa questão do colorir, ela traz quase, né, uma sensação de meditação também para as pessoas, né. Então eu vejo que isso está, né, acontecendo de novo, né. Eh, e como que começou, né, pra gente, né. O pessoal do nosso editorial, que é comandado aqui pelo Samuel Couto, que é um brilhante editor lá fora, ficou, sabendo, né, de que estava tendo uma onda de livros de colorir. Só que lá fora, o livro que mais, acontece é o do Coco Wyle, que também é uma marca nossa, né. Então ele ficou sabendo dessa marca e trouxe o primeiro livro que a gente saiu foi em dezembro, caiu no Natal quentinho. Então a gente já sabia que ia ter algo grande, porque a gente tinha essa referência lá de fora, né. E assim que a gente publicou o Natal Quentinho, a gente começou a ter várias pessoas, livrarias, quando a gente começou a anunciar que a gente ia publicar, vários livreiros começaram a falar pra gente que estava tendo pedido na livraria do Bob Goods, né. "Ah, vocês não vão trazer isso também e tal?" E aí a gente começou a ver essa, né, como que a gente conseguia chegar
no Bob Good, e eles correram muito rapidamente atrás desses pedidos dos livreiros, né? Óbvio que o pedido dos livreiros veio através de leitores que estavam indo nas livrarias procurar o Bob Good. E uma coisa muito engraçada que aconteceu também nesse meio tempo, né, de que estava todo mundo procurando, foi eu indo na Manuel, na Joana, que é a minha filha mais nova, né, e mostrando o Natal Quentinho, que era o livro. Eu fiz, olha aqui, você tá vendo isso aqui no TikTok? Porque é uma onda do TikTok, né? E lá de fora, e aqui também, né, começava a ter. Só que em menor proporção do que a do Bob Good. Daí ela virou para mim e falou assim: mamãe, eu não vi esse não, mas eu vi o do ursinho. Que acabou confirmando, que ela não falou Bob Goods, mas que acabou confirmando que, assim, na geração dela, né, que ela tem 11 anos, já estava, né, se espalhando também. E aí eles conseguiram, então, fazer contato lá com o pessoal da Abby Gouveia, né, que é a autora, a ilustradora e designer que criou esse produto, né, e a gente também rapidamente começou a trazer para o Brasil, né, e publicar. Mas a gente já via, assim, quando a gente estava com os volumes de Natal Quentinho saindo, a gente já via que tinha alguma coisa muito diferente dos volumes de um livro da gente, né, como acontecendo. Então, quando a gente sentou para conversar sobre como seria o Bob Goods, a gente ficou assim: "Gente, qual é o tamanho disso? Eu não sei, porque se está vindo das livrarias o pedido, né, para isso acontecer, talvez seja algo maior do que o Natal Quentinho". Daí, assim, está se confirmando, né. Tá, assim, um sucesso e foi o que a Nana falou, é um desafio de impressão, de conseguir dimensionar o que a gente consegue atender e que onda, que tamanho é esse, né, de livro. Eu estou há muito tempo já na indústria editorial, eu não tinha passado por isso, né, não estava nessa história quando aconteceu, né, a primeira onda lá e tô, assim, a gente fica vendo dia e noite pedidos de sellout, o que está saindo, porque é muito rápido, né, que acontece. E tem uma bolha que ela começa pequenininha, vamos dizer assim, pequenininha no tamanho grande já, né, que está lá no TikTok, mas ela está se expandindo para além do TikTok, então é público de todas as idades, né. E cada semana que a gente vê de venda, ela dobra. Então é algo muito muito forte, né, e a gente está prestando atenção. Basicamente, é isso que está acontecendo. É, da nossa parte aqui passando para essa onda, né, a gente começou a ver também através dos livreiros. Os livreiros começaram a falar dos livros da Harper, quer dizer, no ano passado, na verdade, a gente publicou um livro chamado Como Desenhar Coisas Fofas, que não era um livro de colorir, mas era um livro que ensinava a desenhar. E esse livro começou a ir muito bem, e os livreiros pegavam esse nosso livro e falavam: "Olha, isso estava indo bem, mas tem esses aqui que estão indo melhor ainda". E a gente tinha visto no catálogo da mesma editora de quem a gente comprou Como Desenhar Coisas Fofas, também tinha um livro Como Desenhar Coisas Super Fofas com Bob Goods. E eles falaram: "Não, Bob Goods é o nome". Então a gente foi, e então a gente fechou esse do Como Desenhar Coisas Super Fofas com Bob Goods. Então foi também, para nós, foi por meio dos livreiros, os livreiros falando, isso tá e assim, um fenômeno que a gente está vendo com muita força nas livrarias físicas. Nas livrarias online, claro, também vai bem, mas está sendo um movimento de livraria física, o que é bem interessante também. Aí meu chute, até na próxima pergunta, é que tem a coisa da fisicalidade, né? Então, eu queria entender, a Dani até passou um pouquinho por isso, né? Tipo, como que vocês conseguem perceber qual que é o público consumidor? Porque a estética é mais infantil, digamos assim, né? Que acho que a anterior era um pouco mais mandala, uma coisa mais geométrica. Agora você tem uma fofura, né? E isso hoje, digamos assim, que não é necessariamente quer dizer que é para o público infantil, né? Como que vocês veem isso? Tipo, e também quando a gente fala de furar bolha e atingir um público maior, é isso também, né? Conosco foi o seguinte, quando a gente trouxe esse coletivo de ilustradores que é o Gocoaio, começou com o Natal Quentinho, foi publicando, né, os outros livros na sequência, a gente já sabia que era um livro para jovem, porque era para o público jovem, né. Então, a primeira ideia foi a gente lançar no selo Pitaia, né, e o até engraçado é que no nosso
a gente tem lá um comitê de escolha de livros, né? E no comitê eu falei assim: "Ué, gente, mas o livro colorido nas crianças? Não, eu fiquei pensando que ia sair no Harper Lee". Não, não, vai ser no Pitaia, porque é uma onda jovem, né? Uma onda que está acontecendo no TikTok, tá todo mundo falando e tal. E ele é fofo, né, para colorir, mas ele permite, eu acho, uma criatividade em cima das texturas, do tamanho o tamanho ele para você colorir, né, ele é maior do que aconteceu no passado. Então eu acho que as pessoas estão curtindo muito essa coisa do customizar e fazer texturas e detalhes. Tanto que um ponto muito interessante para o livro de colorir é que, assim, você não pode ter pouca canetinha. O desafio é você ter assim, quantas mil cores de canetinha, porque aí você consegue dar detalhes que você não conseguia dar antes, né. Então, os primeiros livros a gente falou: "Não, Pitaia, porque é o público jovem". Isso foi até uma questão pra gente lá dentro, porque Pitaia a gente tinha lançado no meio do ano passado, né, é um selo YA, então a gente foi: "Vamos colocar aqui que é para o jovem", beleza. Quando a gente viu que o Bob Goods ia ser algo maior e o selo do jovem da gente era muito recente, a gente ficou receoso de: "Poxa, a gente vai transformar a pitaia num selo de livros de colorir", e não é esse o caso. Então a gente resolveu fazer: "Não, Bob Goods vem para Harper". E Bob Goods, na nossa visão aqui, ele talvez também tenha começado com essa questão do jovem, mas ele ampliou num grau que eu não sei te dizer, assim, as filhas das minhas amigas, das minhas filhas, todo mundo está fazendo, todas as cidades, entendeu. Então começou num nicho, né, em um segmento, e ele foi ampliando. A minha filha esse final de semana saiu com as amigas, não sei o quê: "Ah, mamãe, o pessoal foi comprar canetinha para colorir". Eu falei: "O pessoal nem sabe que mamãe trabalha editora, que tem isso, nada, né". É qualquer um, sabe. É uma coisa que tá eh, esses dias eu comparei com um negócio, mas assim, é até errado comparar, eu falei: "Tá meio álbum de figurinha", sabe, que todo mundo, estava colando figurinha do álbum de figurinha e falando sobre isso. Pô, verdade, é todo mundo, pelo menos aqui, né, tá o Bob Goods tá assim, né, tá todo mundo. É, tem essa novidade das canetinhas, né, que é um tipo de canetinha específico que surgiu, acho que para mim surgiu agora, eu não conhecia essas canetinhas que são quadradinhas, porque tem centenas de cores, né. Na outra onda de livro de colorir realmente eram os lápis de cor, então foi o boom das vendas daquelas caixas de 200 cores, carrandache, aquela coisa maravilhosa e tal. E agora são essas bolsinhas cheias de canetinhas, então tem também essa diferença que é bem, se relaciona muito bem com o tipo de desenho, né. Um era um tipo de desenho menor, de mais detalhe, que aí você tem que ir com um lápis com a ponta bem fininha. Esses os desenhos são bem diferentes, são maiores, então, possibilita que você explore e é super interessante também essa exploração com as canetas, fazer essa textura, passar um por cima do outro, botar o acetato para a tinta não vazar de uma página para o outro, enfim, são vários desafios também que a gente vai tendo do ponto de vista da produção do produto, né, do produto livro. E já voltamos para nossa conversa. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, onde a inovação e a tecnologia impulsionam o mercado do livro. Com a PubNet você ganha eficiência, agilidade e segurança em cada pedido. E quando o assunto é metadados, metadados é com a MetaBooks. Porque, no fim das contas, o propósito da MVB é um só: levar os livros até os leitores. E é interessante ver como que isso mudou, né, realmente, era lápis e agora é canetinha, um desenho mais elaborado e agora um mais simples, todas com o mesmo objetivo de acalmar o povo, mas antes parecia, né, algo mais para o público mais adulto e hoje em dia até as crianças estão querendo se desestressar, pintando e, enfim, uma outra leva, né, é interessante pensar nisso. Aí eu queria já perguntar para vocês que esses livros de colorir estão realimentando, né, o mercado editorial e que nem a Nana comentou na primeira leva, né, vocês viram uma alta nas vendas e depois meio que caiu, porque vocês estavam acostumados a ver esse livro no topo.
E aí eu queria perguntar pra vocês, vocês acreditam que essa tendência vai durar também por muito mais tempo? Eu estava olhando aqui a lista de mais vendidos lá de 2015, o Jardim Secreto ficou, né, em primeiro lugar da lista de mais vendidos anual ali do Publish News, e em 2016 já sumiu completamente. Vocês acham que talvez essa nova onda dure por mais tempo, vai se retroalimentar e vai ir mudando, enfim, para manter o público preso nisso? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quanto Então, enfim, esse é um dos grandes desafios, né, você tentar entender quanto tempo vai durar e qual o apetite do mercado para esse tipo de livro, né, para nossa programação, aquisição de novos títulos, reimpressões, isso é importante, a gente vai tentando ali observar os sinais para não ficar com um excesso depois de livros quando eles não tiverem mais tanta saída. Porque tem isso, né? Você tem que atender a uma demanda que está muito alta, ultimamente, e você tem que imprimir para alimentar o mercado, né? Então, eu acho que a Dani tá voltando aqui, mas é essa a dúvida. Eu imprimo quanto eu deixo de estoque, porque acho que o pesadelo de qualquer editor é ter queda, né? Tipo, Ah, sim. tem uma demanda que você não está atendendo porque você não imprimiu o suficiente ou porque não chegou pela logística, né? Então, acho que é um grande desafio, né? Mas eu tenho uma dúvida também em cima disso, é, também que tem vários títulos agora, né? Tipo, eu não sei exatamente o número, né, Tari, de quantos títulos a gente tem na lista do Publish News que são livros de colorido. Tipo, talvez você tenha um pouco mais de histórico nisso, se mais livros alimenta mais porque a pessoa tem um próximo livro para ser feito, porque ela teoricamente não repete, e isso retroalimenta o mercado, quer dizer, eu quero mais livros, quero mais títulos diferentes, ou isso satura? Eu não Maior número de títulos, entendeu? Isso é a minha ideia. Então, esse é o equilíbrio que é tão difícil de atingir, né? Você quer oferecer aos leitores o que eles estão pedindo, que são novos títulos, novos estilos, novos autores, para que eles continuem, exercitando seu hábito de colorir, mas quando eles cansam disso e querem fazer outra coisa, eles não avisam a gente com 3 meses de antecedência, né, que seria ótimo, mas isso não acontece. Então como a gente aprendeu isso lá com os livros de colorir 10 anos atrás, a gente está um pouco mais cauteloso dessa vez, né, sem tanta sede de porque tem muita oferta. Então, se você quiser, você sai comprando uma porção de títulos e colocando no mercado, mas isso não é a melhor estratégia. Assim, o risco da saturação é muito real. Então, todo mundo quer surfar nessa onda, a gente entende, claro, a gente também quer, todas as editoras querem, mas a gente vai chegar o ponto em que vai começar a cair, a gente só não sabe quando é. Exato. É a nossa questão aqui também, né? A gente tá esse desafio que eu falei, né, da impressão, porque tem muita saída, a gente não pode deixar de vender, né? O pessoal tá pedindo, repondo, né? Tem exposições incríveis nas lojas, né? Então a gente tá nesse momento tentando ter o máximo de informação para não ter um ponto ruim, vamos dizer assim, né? De estoque lá na frente, mas talvez isso inevitavelmente vá acontecer, porque e é impossível saber se é uma onda que dura 4, 5, é muito muito complicado, é uma coisa que está assim na demanda mesmo, a gente vai fazendo e tem que ver quando é que começa a diminuir e a gente começa a segurar, né. A Harper ela é, por natureza, uma empresa que trabalha com tiragens muito enxutas. Então a gente e o livreiro meio que sabe, assim, a gente nunca sai com uma tiragem imensa, nada disso. É sempre assim: "Ah, deu certo, a gente faz mais, deu certo, a gente faz mais", né. Esse, como a demanda é muito alta, o deu certo é muito grande. Então a gente está chegando aí a uma marca já, em menos de 3 meses, de 1 milhão de livros vendidos. É muita coisa, né. De todos os livros de colorir, tá, não é só de a gente hoje está com,
7 indo para 8, que a gente lançou um esse mês, né. Mas confiando nisso, a cada um que eu coloco do Bob Good, é muito sai muito mais do que o dos outros, porque é um fenômeno diferente do que o do Coco Wile, por exemplo, que continua sendo, por exemplo, se você for olhar na lista do Publish News que está hoje, né, as diferenças são grandes, né, então até anotei aqui. A gente tem no Publish News, que é, enfim, é uma parte, né, do mercado, a gente tem 12.000 do dia para a noite, que está liderando, né, o top lá. O Café com Deus Palho, que até então era o grande livro, né, que vendeu, o livro que mais vendeu em 2024, está com 1.877. E aí a gente entra com outro nosso lá, Criaturas Fofinhas, ele vai com 876, e o Cantinhos Bonitinhos tem 614. Então, por esse número, você vê a diferença de venda, que é bastante, né, bastante alta do fenômeno do Bob Good, né? Mas que tem, né, todo mundo tá afim de colorir, então tá comprando das outras marcas também. Então, eu acho que é um pouco isso. Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros Não Livro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Só para complementar, o Fábio tinha perguntado no começo, em não ficção, dos 20 títulos da lista, 12 são livros de colorir, e infanto juvenil, dos 20, 8 são livros de colorir, ou seja, tá dominando. Muito impressionante. É. Bom, eu no começo do ano eu também estava escrevendo uma matéria para o Publish News para falar sobre pirataria, né? E eu até pedi umas aspas da Dani na época. E, enfim, eu queria saber como que esse problema tá perseguindo e tá persistindo nas editoras e como vocês estão lidando com isso. Como são os esforços para proteger os direitos autorais dos livros e lidar com essa pirataria? Porque eu consumo ali o TikTok e vejo que muitos dos vídeos das pessoas lá pintando e tal, muitas vezes os livros, dá pra você perceber que não é um livro original que ela tá lá pintando, sabe? Então, enfim, como vocês lidam com esse problema da pirataria? Posso começar? Não, a questão da pirataria dos livros em geral é uma questão eterna, né? A gente trabalha muito com a ABDR, que é a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos, que faz um trabalho de monitoramento constante e eles estão sérios, são muito próximos da gente, sempre pedindo nosso apoio para entrar com processos, canais, para sites, enfim, é muita coisa, isso dos livros em geral, né. Dos audiolivros também. Dos audiolivros é uma coisa impressionante. Você vai no YouTube, vai no Spotify, o que tem de edição pirata dos nossos audiolivros tem 2 coisas, tem edições que são as nossas gravações e que outras pessoas estão disponibilizando e cobrando, que é inacreditável, e tem também inteligência artificial lendo, ou às vezes a própria pessoa resolve ler e colocar ali, ou disponibilizar gratuitamente, ou até cobrar, enfim, o que é que é um crime, né? É fora do que o contrato permite. Mas, enfim. Só deixa eu dar um parênteses, Nana, também, é que assim, para as pessoas saberem que livros no YouTube, audiolivros no YouTube, eles são piratas. Ponto. Não é que ele não é uma plataforma. No Spotify pode até acontecer, mas também geralmente são livros piratas, não são das editoras. Então é só um parênteses também. Não, você tem toda a razão, Fábio. É importante dizer isso porque a gente sente, quando a gente vê alguns desses canais e vê os comentários, a falta de informação. Muita gente que está consumindo aquilo não sabe que aquilo é uma pirataria e que aquilo está prejudicando diretamente o autor, as editoras e todos os envolvidos na cadeia. Então, é uma falta. Assim, tem gente que escreve nas redes sociais da editora perguntando onde eu consigo o PDF, sabe? Então, assim, a pessoa é desinformada, é falta de informação de que não é assim, que não tem um PDF para você ler de graça do livro, né? Em relação aos livros de colorir, da pirataria dos livros de colorir, eu acho que a Dani vai poder falar melhor, que eu acho que eles que estão sofrendo um pouco mais com isso. Como eles têm a marca Bob Goods, que é a mais forte, a gente só tem um livro, por enquanto, né, do Bob Goods, a gente não está tão afetado, por enquanto, por esse problema. Então, vou deixar essa bola para ela.
Eu tenho falado muito, assim, óbvio que agora com a coisa do colorir afetou a gente de uma maneira que eu nunca tinha visto, porque foi uma pirataria física, né, diferente do que a gente vinha enfrentando na internet, porque semanalmente, tanto a Harper quanto a Estante, como qualquer editora, tá mandando lá para a BDR milhões de links de compartilhamento de PDF, né, e semanalmente a gente tem casos, assim. Eu poderia dizer, eu acho que hoje a gente consegue afirmar que um grande inimigo do nosso mercado é a pirataria. Eu acho que em pesquisas retratos da leitura, por exemplo, ela aparece, né, por que que você não comprou livro na livraria? Porque você bastou da internet, porque você leu um PDF, né? E a desinformação, ela é horrível, porque a pessoa não tem noção de que ela está cometendo um crime. Crime que acaba com o valor do livro, Ao destrói propriedade intelectual, destrói nossa indústria criativa, sabe. Então, eu acho que quando as pessoas também falam sobre: "Ah, o livro está caro, está barato", está correlativo a quê? A você conseguir ter o conteúdo, né, disponibilizado de graça, né, e aí ninguém ganha, né, com isso, né. E uma outra coisa que eu acho terrível para nossa indústria é que quando você tem esse compartilhamento de conteúdo dessa maneira, você não leva a gente para a livraria. Por quê? O que está acontecendo hoje com o Bob Goods, que todas as livrarias vêm falar, é que o que está levando muita gente a ir visitar a livraria e comprar outras coisas dentro da livraria. Está impulsionando, né, de alguma forma. E não estou falando só de livro de colorir nesse caso, né, da pirataria, né. É péssimo para todo mundo. Ao invés de você estar indo comprar um livro dentro da livraria e descobrir outras coisas, você está ali compartilhando dentro de um mundinho que não estimula a novidade. Isso quer dizer também que tá cheio de leitor por aí que a gente não está conseguindo trazer, né, para a cadeia produtiva do livro e de uma forma saudável, segura para todo mundo, né. Então, assim, eu acho terrível. Mas com a gente foi isso, assim, a gente, começou a publicar e a gente hoje, por dia, a gente chega a mandar a cerca de 80 denúncias de Bob Goods, piratas. Essa semana eu vi Bob Goods com HarperCollins escrito pirata. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente fez quando viu os livros piratas foi falar: "Gente, vamos fazer uma campanha explicando para o leitor que o livro do Bob Goods para colorir, ele tem essas características, ele tem um selo, ele é desse tamanho, ele tem a marca da Harper, né". A gente fez essa campanha nas nossas redes, fez essa campanha com influenciadores. Quando a gente vê que o influenciador está pintando o livro do pirata, a gente faz uma cartinha, manda para ele o livro e fala: "Ó, esse livro, ele tem um autor, que a gente paga direito autoral, tal". Então, aí, imediatamente, essas pessoas, quando são sérias, né, elas vão, pegam e fazem o conteúdo de novo. "Olha, gente, eu recebi aqui, tal, tal, tal", e refaz o vídeo com o livro, né, assim, correto. Mas essa semana a gente recebeu aqui, tinha um pirata HarperCollins. Eu falei: "Gente, a pirataria não é pirataria aqui também. É a marca da Upgoods e a nossa marca também". Então fica uma coisa, e a BDR tem ajudado muito, né, toda hora a gente manda coisa para eles, assim, e em todos os lugares, né. E as livrarias, a gente chegou a ver no começo pessoas botando dentro de livraria física livro pirata. E a gente também fez uma campanha com os livreiros, eles devolveram esses livros, né, e aí, né, então assim, a gente foi descobrindo vários mecanismos de se colocar um livro pirata no mercado, que eu acho que tem que ser discutido seriamente, né, pela SNEL, CBN, por todos os nossos, eh, representantes, pessoas que podem, de alguma maneira, ajudar a combater. Não, é tipo, digamos que é o preço do sucesso, mas é de um preço muito dolorido também, né? Tipo, a gente chegar nesse ponto. É, só continuando assim, pensando que como que é o processo de entrada na gráfica, né? Imaginando assim, a Adriana estava falando, ó, e a Nana também tem essa questão. Porque geralmente que são 15 dias de gráfica, é isso, imaginando? Quanto tempo vocês têm pensado, a entrada de novos títulos,
isso na produção? Vocês têm furado a fila, deixado alguns outros livros? Como que é essa logística de escolha de que vai ter, a gente vai reimprimir, o que vai ser impresso, e para aproveitar uma coisa que talvez não tenha, como a Dani falou, que talvez quando isso acabe, né? A gente lá nessa estante, a gente já passou por vários, assim, fenômenos, né. Eu acho até que o de colorir foi o maior, mas então a gente já aprendeu um pouco a lidar com essa coisa do furar a fila, né. O furar a fila aí é super legítimo, você está atendendo ao mercado, então os títulos que a gente lançou, além do Bobbie Goods, a gente lançou 4 títulos do Fluffy Times, né, que é da Didi Plums. Esses livros, claro, eles entraram, como a gente diz, no contrabando, né, não estavam na programação e de repente entraram os 4 títulos na programação, e aí foram para a gráfica e aí já reimprimiram e na reimpressão também fura a fila da reimpressão, porque é o que você falou, Fábio, assim, o maior pesadelo é a ruptura, né, do fornecimento. Isso você não pode deixar acontecer. Então, essa estante, ao contrário do que a Dani falou da Harper, a gente faz tiragens sempre muito grandes, né? Então, aí quando a gente começa a ver isso tomando corpo, aí a gente já manda reimprimir, aí já faz uma reimpressão bem grande que vai garantir que a gente vai deixar o mercado abastecido. Mas as tendências, esses grandes fenômenos sempre têm essa característica, né? Você sai correndo atrás dos títulos, eles furam todas as filas e na reimpressão, idem. Mas eu acho que isso é uma forma de atender o leitor. É a mesma coisa aqui, né, furou fila, foi surgindo o livro, entra né, foi ali, mas hoje a gente está com algumas gráficas só rodando Bobbie Goods, Imagina. praticamente, porque tem a gente não tem gráfica própria, né, restante também não tem, né. E aí a gente fez um esquema que, assim, a programação normal está, né, de um jeito, né, e a programação que, assim, sai do plano tá com outra toada, né, em algumas gráficas. E já voltamos para a nossa conversa. E também, com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. E agora eu queria saber de vocês quanto que Sextante e Harper esperam crescer nesse ano de boom de livros de colorir novamente. E sei lá, tem aí uma margem, uma porcentagem de quanto desse crescimento é relacionado e graças aos livros de colorir, mais uma vez? É só para imaginar que, geralmente, final de ano, vocês fazem o orçamento, o budget do ano, e acho que em dezembro ninguém tinha essa visibilidade, né? Olha, pra gente ainda está um pouco recente. Ainda está um pouco cedo para eu fazer essa previsão. Certamente vai ter uma inflação, porque né, das metas, porque esses livros entraram inesperadamente, mas a gente lançou agora em abril os Fluffy Times e o Bobbie Goods em março. Então a gente realmente tem poucos dados mesmo para avaliar, para poder fazer alguma previsão desse tempo, desse número, né? Então, por enquanto, ainda é um pouco precoce. Não, desculpa, gente, se você quiser também, a gente não precisa responder, mas você tem noção de quantos ou foram rodados ou estão distribuídos? Olha, do Bobbie Goods, a gente fez uma primeira tiragem de 20.000 que já acabou. Então, a gente já imprimiu do Fluffy Times, são 4 títulos, a gente fez 10.000 de cada um, também já estamos reimprimindo. Quer dizer, bem fora da curva, né? Bem fora da curva, para tão rápido assim, é muito fora da curva. Primeiro, que me prevenir, eu toda semana eu olho para a Leonora, que é minha chefe, né, e falo assim: "Não sei. Não sei". Não, juro, e assim, a gente fica assim: "A gente vai explicar ela para fora?". Porque é algo que a gente não tem um controle se vai acabar amanhã, se está dobrando naquela semana, a gente vai fazendo projeções à medida que vai passando as semanas. Basicamente é assim que a gente está vivendo. E eu tenho o resultado com Bobbie Goods e sem Bobbie Goods, que é um outro ponto que a se preocupar dentro de uma editora, né.
Que assim, eu não quero que o que a gente publica normalmente seja ofuscado pelo livro de colorir também, né. Então, tem um resultado da empresa que aí tem que se manter e o que vier, né, acima, né, ótimo, obrigado, recebo, falo assim, né. Mas é imprevisível. Hoje eu posso dizer para vocês que está imprevisível, não tenho como precisar. Eu tenho como dizer para vocês isso, chegando a uma marca de 3 meses, quase 1 milhão de exemplares vendidos dos livros de colorir é algo muito, muito grande pra gente, porque você tem o que sai, né, na veículos, no Publish News, na Nielsen, né, o que é publicado, e você tem uma série de redes de outras cadeias, que, enfim, e a gente não tem essa medição, e também estão vendendo muito, papelarias, né, e outras lojas, né, ou farmácias, né. A gente está chegando num ambiente que é de um mega seller mesmo, né, que está em todo lugar, que pode qualquer loja pode querer ter. Então, realmente, para mim, hoje não tem uma visibilidade disso. Eu teria assim, na programação normal conseguiria, né, dizer, mas com o livro de colorir, não tenho essa capacidade hoje de te falar, porque eu não sei se pode acabar amanhã também, né, a gente tá medindo. É só torcer para o povo continuar pintando, comprando canetinha. Sim, produtos nós vamos fazendo, né, vamos publicando. Não, com certeza, mas de fato, assim, a programação como ela estava planejada, ela vai sendo readequada. Alguns títulos têm que sair para abrir lugar para esses novos livros de colorir que estão entrando, por uma questão até de pessoal para trabalhar nos livros, né. Então eles vão saindo, vão sendo adiados para o segundo semestre, para alguns meses e tal, mas enfim, isso também faz parte do jogo. É, né? A coisa a editora, acho que uma das missões é a questão do timing, né? Sim. Um livro de sucesso é aquele que é lançado no momento certo, né? Isso, às vezes acontece da gente lançar um livro antes da hora, às vezes você lança um livro e 2 anos depois você tá todo mundo falando sobre aquele assunto, você fala: "Pô, mas eu lancei esse livro 2 anos atrás e não vendeu nada", sabe. Então sim, a gente que trabalha, né, com a aquisição de novos títulos, pesquisar tendências é muito o que a gente faz, tendências não só de livros, né, mas tendências de assuntos. O que que as pessoas estão falando, o que que elas estão discutindo, qual elas estão o que está causando sofrimento, onde que elas vão buscar alívio, né. E tem sempre essa questão do timing, muitas vezes a gente compra um livro cujo manuscrito só vai ser entregue dali a 1 ano, então ele só vai ser publicado dali a 2 anos e meio, então você tem que olhar muito para frente e às vezes a nossa bola de cristal funciona, às vezes ela não funciona muito. Eu diria até que a gente vive numa indústria que menos coisas funcionam da forma como a gente prevê, né. A gente tem muita coisa que acaba não, né, não cumprindo expectativas, né, que a gente tem, né. Mas muita coisa dá certo. Sempre Quando dá certo, a gente fica tão feliz. fica muito feliz, mas eu sempre falo, esse é o trabalho da resiliência, porque você vai, aí você aposta tudo, você fala: "Nesse livro é sensacional, vai vender muito, tenho certeza", aí não vende. Mas aí você fala: "No próximo", aí você tem que falar: "Não, mas esse aqui é muito bom, ele vai dar certo", então você tem que estar sempre resiliente aos fracassos e aprendendo com eles e com os sucessos também, principalmente com os sucessos, né, que, enfim, como a Dani falou, dão uma alegria enorme pra gente. E no caso dos livros de colorir é muito legal, porque você tem uma resposta muito franca dos leitores e muito positiva da contribuição que aquilo está dando para a vida deles, sabe? O quanto que as pessoas estão se beneficiando daquela prática de colorir. É surpreendente e é muito gratificante. Quando você enxerga esse feedback, as redes sociais são essa beleza também, porque nos deixam ver em tempo real o impacto que os livros que a gente publica têm nas pessoas. Então isso é, assim, não tem preço.
Porque também acho que tem um preconceito por tipos de livros diferentes, eu acho que é isso que vocês falaram também, né? Tá trazendo gente pra livraria, sabe? Tipo, e tá ali, é uma coisa que a gente tem visto uma certa dificuldade, a gente, sabe? Tem mais pontos de venda, coisa eu também observei, né? Tipo, os livros de colorir agora estão em outros tipos de comércio que acho que, e é isso, acho que isso é incrível, né? Então, é, eu acho que eu fui viajar no final do ano passado e eu comecei, falei, olha só, livro de colorir, né? Que interessante. E eu comprei. E eu faço com meu filho, porque é uma coisa assim, tipo, vamos sentar, fazer uma coisa juntos e, tipo, não envolvendo tela. E realmente é relaxante. Eu nunca tinha experimentado. Eu falei assim, pô, é legal de ficar aqui, tipo, uma coisa, sabe? Não vou ficar scrollando uma coisa infinita ali, sabe? Vendo uma série. Realmente é uma coisa que me pegou também. E tem uma coisa, desculpa, tem uma coisa muito legal do livro de colorir, que é assim, eu tenho o meu, você tem o seu, eles começam iguais e eles terminam completamente diferentes. Então, cada exemplar é único, no fim das contas. E isso você não pode dizer dos outros livros, né? Só de livros que você preenche ou colore. Não, eu ia complementar com isso, que a gente está vendo, assim, primeiro, muitas mães e pais, né, agradecendo o tempo que o filho está usando para uma atividade criativa e tirando do celular, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Mas eu vejo, assim, comunidades de pessoas que estão colorindo juntas, né, ou assistindo vídeos, conteúdos que são produzidos em cima dos livros de colorir, para como que você faz a capa de chuva. Que tem assim, você pode pegar e botar eles na chuva e bota uma capa de chuva com um lápis branco, uma canetinha branca, não sei o quê. Então tem vários macetes, e as pessoas assistindo, né, como que eu faço aquilo. Então é uma comunidade, né, que está se formando em torno do colorir. E vai se retroalimentando, né? E vai embora. Gente, acho que é isso. Antes de a gente encerrar, a gente queria só fazer as nossas indicações. Eu vou indicar um filme que para mim teve algo nesse sentido, que é o Dias Perfeitos. Eu demorei muito para assistir esse filme, né? Eu sei que foi do Oscar, acho que do ano passado, nem lembro mais, do Wim Wenders. É um filme lindíssimo e é uma coisa que para mim foi quase relaxante e ao mesmo tempo pensar que é um senhor que ele vive sozinho, tem uma rotina não, tipo, muito marcada. Acorda sempre do mesmo dia, faz sempre as mesmas coisas, né? E vai limpar banheiro público em Tóquio, né? E você acompanha esse dia a dia e no final o nosso trabalho tem em escalas diferentes, a gente tem esse roteiro que a gente sempre cumpre, né? Mas o que é bonito é que ele se esforça para fazer o melhor daquilo, né? E claro que também isso tem um lado negativo, né? Que um filme que se passa no Japão e eu sei que meus pais sempre falam assim, ó, você escolhe o que você quiser fazer na vida, mas vai ser o melhor. Então isso tem um peso também. Então eu acho que, não sei, na minha educação teve isso, só que tem uma pressão de também. E tem uma parte da masculinidade tóxica, que ele não conseguir se expressar. Enfim, é um filme incrível. Eu só me arrependo de não ter assistido antes, mas ao mesmo tempo acho que foi o momento certo, né? E de eu chorar horrores assistindo um filme que, se não vale a pena, é mais uma dor de ter perdido um cara tão incrível quanto o Wim Wenders, né? Mas enfim, tá no Mubi, pra quem quiser. E é um ótimo streaming também. Se você não assina, vale a pena isso. E você, Dani? Eu trouxe assim uma dica que está acabando aqui no Rio, que é a exposição Sonhos, que está no Museu do Amanhã. Ela é baseada, quem organizou foi o Siddhartha Ribeiro, né, que ele fez o livro. E ela é incrível, você assim tem vários aspectos do sonho, né, tanto da história, quanto fala muito sobre como influencia o sonho, a rede social, as telas, sobre a adivinhação do futuro. Então, assim, você vai entrando em cada sala, você tem uma experiência diferente e ela tá acabando aqui no Rio. Fica aí a dica. E você, Nana? O que você tem pra trazer pra gente aqui? Mas vem cá, a dica não é de livro, não? Eu achei que era de livro. O que você quiser. É uma coisa, tipo, Museu do Amanhã é um ótimo lugar pra conhecer, né? Então é mais aquela coisa que você, assim, tem uma dica que você acha, assim, você quer contar pra todo mundo, você tem que fazer isso. Bom, nesse caso, então eu vou recomendar um lugar também no Rio de Janeiro, mas que também está online, que é a Casa do Choro.
que fica na Rua da Carioca, no centro do Rio, que é um centro de referência do choro, que é um tipo de música que eu amo, e eles têm shows toda semana, quarta e quinta-feira, shows assim da melhor qualidade, e eles são vinculados também a um projeto muito especial, que está completando 20 anos agora, que é a Escola Portátil de Música, que é uma escola de música baseada no choro e que tem aulas presenciais no Rio de Janeiro e online. Eles passaram a dar aula online na pandemia, então foi daquelas coisas que tiveram que desenvolver isso ali na emergência, mas deu super certo, porque atendeu uma demanda de pessoas que queriam aprender a tocar choro no mundo todo, fora do Brasil também. Você falou do Japão, o Japão é o país onde eles têm mais alunos fora do Brasil, tem muito japonês tocando choro. É surpreendente, então eu recomendo, quem não conhece, procura a Escola Portátil de Música nas redes sociais, no site deles, e a Casa do Choro aqui no centro do Rio. Eu tava até vendo isso na rede social, tipo, que hoje tem uma redescoberta desses lugares que tem música de verdade, com pessoas tocando, e tem uma relação sem intermédio ao vivo, né? Então, tipo, você não num palco também, sabe? Às vezes tem, mas um palco menor é muito mais acessível, né? Então, acho que fiquei com vontade, quem sabe, quando for pra Bienal, dar uma passadinha, né, Thalita? Verdade. Bom, faz tempinho, que eu não gravo podcast, então tenho 3 indicações. Rapidinho. A primeira é esse livro que eu estou lendo, da Arqueiro. Não foi premeditado, tá? A participação da Nana e essa indicação é o primeiro da série Blackwater e, enfim, é daqueles livrinhos pequenininhos, lindos, a capa brilha, você sabe que isso já me chama, quem me conhece sabe. E a história é ótima, eu tô terminando aqui, eu já quero, obviamente, o segundo, o terceiro e o resto da história, então eu recomendo a série Blackwater. E aí vou também indicar o filme Conclave, né, que estava entre os finalistas do Oscar esse ano. Eu não tinha assistido, aí peguei pra assistir agora semana passada, né, dado todos os acontecimentos com o Papa e tal. E é muito bom. É um filme que teve gente que falou, achei parado, achei isso. Eu achei maravilhoso. Gostei muito da história. Enfim, né, eu cresci ali na época de Harry Potter, então ver o Voldemort podendo concorrer ao lado. Que me perdoem se eu fazer uma brincadeira. Enfim, o filme é ótimo, recomendo o Conclave. E por último, totalmente diferente, a segunda temporada de The Last of Us, que estreou na HBO. Quem conhece o jogo ou quem não viu o jogo, vale muito bem ver a primeira temporada e se inteirar da história. É muito bem feito e a história é maravilhosa. Então aí 3 indicações. Totalmente diferentes, né, uma da outra, mas enfim. Mas boa, ótimas indicações. Não, e pra falar que Conclave é parado, pelo amor de Deus, que atuação, fotografia Maravilhoso, eu achei muito bom. Não, e desculpa, vocês assistiram, Dani e Nana? E aquele final, meu Deus do céu. Final, meu Deus. Final muito surpreendente. Eu não previ aquilo ali. Eu não vi aquele chegando. Eu não vi também. E agora, não sei se vocês ficaram assim, mas quando o Papa morreu, eu fiquei pensando, gente, deve estar acontecendo isso e agora. Isso. Aí eu vi eles fechando. Só pensa. Vocês viram isso? Eu falei, gente, olha, começou um filme, tá? É muito bom, eu também vi essa parte da fita no quarto, vai ser igualzinho, olha. Eu também só tô pensando nisso agora, cara. Começou a politicagem ali, começou o fura-olho ali. Vou até passar aqui que sabia que o Papa Francisco, ele tirou realmente ele tirou uma pessoa que poderia concorrer ao papado, ele também fez igual ao filme e fez uma assinatura pra ela não poder concorrer, sabe? Que nem tinha... eu tava vendo esses dias. Enfim, adoro. Tô achando que é tudo ficção realidade ali agora, tô adorando. Não, e claro, que também, a gente é brasileiro, né? A gente já pula o luto que a gente tá, porque, tipo... Eu sou ateu, mas mesmo assim eu fiquei tristíssimo porque foi um papa que eu vi, já foram alguns, esse Francisco foi realmente uma figura ímpar, né? Tipo, seu... Não era nem Exatamente, de religião. coisa. Sem dúvida, foi um cara realmente que a gente vai sentir muita falta, mas infelizmente ou infelizmente, isso do conclave realmente, como funciona a politicagem, deve ser muito aquilo.
E até tu tá vendo que tá faltando, porque tem uma coisa dos quartos, os caras já estão chegando e tá faltando quarto já. Enfim. Ô, Fábio, posso dar uma dica? Eu vou puxar uma sardinha aqui, mas faz parte do contexto. Que entrou na lista dos mais vendidos, enfim, mais uma vez, né? Que é o nosso livro do Papo, Vida. Que é um livro que a gente vai vendo pelos olhos do Papa Francisco todos os grandes acontecimentos da história. Então, como foi, tipo, guerras, a parte da Covid, ele andando sozinho, assim, no meio daquele Ângelus, né, que fez. Tudo isso ele relata, desde pequenininho, né, tudo que ele foi passando. E é uma boa forma de você conhecer mais também o Papa. Boa. Que também a gente vai ver daqui a pouquinho, né, Thalia, que teve uma grande procura pelos livros do Papa também, né. Mas, gente, queria agradecer a Dani que enfrentou chuva para falar com a gente, no meio do trânsito. E, né, que obrigado por atender a gente tão rapidamente, mas a gente queria muito saber de vocês como que tem sido esse fenômeno e a gente não queria perder também. Com vocês também, perder o time dessas coisas, desses acontecimentos, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigada. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer falar aqui com vocês. E esse foi o episódio 368 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu. E sempre temos um programa novo toda segunda-feira. Até a semana que vem.